Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Curiosidade Notáveis. E bom, antes, nosso recadinho super rápido. Curte, comenta, compartilha com os amigos, ativa os sininhos, se inscreva no canal, dê aquele joinha. E isso é muito importante, além de seguir as nossas outras redes sociais que estão aqui embaixo. E se você não assistiu o último Curiosidades Notáveis, te convido a assistir. O cardzinho tá bem aqui em cima, ó, é só clicar e vai lá para aquele outro vídeo rapidinho. Bom, sem mais delongas, porque quem tem fome de conhecimento tem pressa. Hoje eu vou contar para você coisas que talvez você nunca tenha ouvido sobre uma das escritoras mais misteriosas, intensas, enigmáticas da nossa literatura, que é nada mais nada menos do que Clarice Lispector. Eu morei em Recife, eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. A mulher que escrevia como quem acende fogueira dentro da alma. Clarice Lispector não nasceu Clarice e também não nasceu no Brasil não, tá? Ela nasceu em 1920 na Ucrânia, em meio aos horrores ali daquela Primeira Guerra Mundial e prógamos antissemitas também. Seus pais fugiram desesperados da violência e foi assim que Clarice chegou ao Brasil, ainda bebê, doente, frágil e envolta numa história cheia de feridas. Ela dizia que não lembrava de nada, mas escrevia como quem carrega memórias que antecedem o seu próprio nascimento. Apesar de ser considerada um dos maiores nomes da literatura mundial, Clarice vivia dizendo que ela escrevia por necessidade e não por vocação. Ela não se dizia autora, ela se dizia que apenas traduzia aquilo que a alma dela ardia por dentro. Clarice acreditava que suas palavras eram como intuições e não frases. E talvez seja por isso que ela era tão única. Um fato curioso também sobre Clarice era que ela era uma mulher lindíssima, magnética, chamava atenção por onde passava, mas ela detestava ser tratada como uma mulher bonita. Achava que isso tirava o foco das obras dela. As pessoas dizem que ela tinha um olhar hipnotizante. Outros dizem também que sentiam medo, admitiam ficar nervosos na frente dela. Clarice tinha esse poder, fazer as pessoas se olharem por dentro. Clarice não escrevia como ninguém e ninguém nunca conseguiu imitar Clarice. Ela não seguia estrutura, não seguia forma, não seguia nada. Ela escrevia aquilo que vinha do abismo e da iluminação. Seus olhos não tinham histórias, tinham experiências. Não tinham ação, tinham consciência, não tinham clímax, tinham epifania. Ela mesma dizia: eu sou mais do que a minha escrita e a menos também. Um dos episódios mais marcantes da vida dela foi um incêndio em seu apartamento. Clarice dormiu com um cigarro aceso. As chamas quase a mataram. Ela ficou gravemente ferida, principalmente na mão direita, a mão com que escrevia. Ironicamente, depois disso, sua escrita ficou ainda mais profunda. É como se a dor tivesse aberto mais portas dentro dela. Bom, muita gente sabe, mas Clarice também escrevia para os jornais, e muito. Ela tinha colunas femininas, crônicas, entrevistas, e às vezes assinava com pseudônimos, como Ellen Palmer, Teresa Quadros, Ica Soares. E sim, ela já escreveu por outra pessoa. E nessas colunas misturava humor, conselhos e pequenas epifanias. Clarice, ela tinha medo de entrevista, ela achava que ela não falava bem e odiava ser analisada. Passava horas observando coisas simples, como um inseto, uma colher, maçã. Ela acreditava que tudo, absolutamente tudo, tinha alma. Falava como se estivesse sempre em outro plano. Algumas pessoas diziam que ela tinha a voz de quem conversa com Deus. Seus filhos eram o grande amor de sua vida. E aparece em várias cartas a forma quase visceral como ela materna. Ela escrevia também rápido, quase em transe, como se estivesse psicografando a própria consciência. Era apaixonada por animais, principalmente cachorros, e ela dizia que eles entendiam a alma humana melhor do que muita gente. Tinha um senso de humor estranho e ria do absurdo, do detalhe, do que ninguém via. Bom, Clarice não era expansiva. Não gostava de festas, não gostava de multidões.
Era introspectiva, misteriosa, quase metafísica, mas quando escrevia, ela acendia o universo inteiro. Por isso dizem que Clarice não escrevia com tinta, ela escrevia com alma. No dia em que completaria 57 anos, Clarice Lispector faleceu, como se a vida e a morte tivessem acertado um encontro poético e inevitável. Mas sua obra continua iluminando pessoas que nunca a conheceram. Clarice Lispector foi um enigma, e talvez por isso seja eterna, porque existem escritores que contam histórias, e existe Clarice, que conta almas. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade aí da nossa Clarice Lispector. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Se você ainda não viu as outras curiosidades notáveis, te convido sim a assistir, que são também tão interessantes quanto. E bom, fico por aqui e te encontro no próximo Curiosidades Notáveis. Até lá. Um beijo.